Amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esta manhã, que o Teu Espírito ministre as nossas vidas, que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades. Ela nunca volta, Senhor, para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E este é o propósito nesta manhã, queremos recebê-la. Que ela venha, produza em nós uns efeitos, Senhor, pelo qual ela será enviada, que nós possamos colocá-la em prática, para a glória do Teu nome, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Mateus, capítulo 21, eu vou ler na versão NVI, Mateus 21, versículo 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Gostaria de ministrar nesta manhã um tema chamado Ladrões da Santidade. Qual é o tema desta manhã? Ladrões da Santidade. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso, porque nós estamos num mês muito importante, o mês de março, nós estamos falando sobre santidade. Se você quer ter uma compreensão um pouco maior, no domingo passado ministramos sobre isso, está aí nas redes sociais. Você pode entrar lá no YouTube da igreja e acompanhar. Mas hoje eu gostaria de dar sequência sobre esse contexto de nós cristãos, servos de Deus, vivermos em santidade. E aqui especificamente eu quero falar um pouquinho sobre alguns ladrões que roubam a nossa vida de santidade, de integridade. Eu tenho acompanhado, e eu creio que todos vocês têm visto, não é de hoje, que assim como vem acontecendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou praticamente em fevereiro de 2022, já faz aí um bom tempo que isso vem acontecendo, nós também estamos vivendo em uma guerra espiritual. E eu estou citando esta guerra de Ucrânia, juntamente no contexto contra a Rússia, porque pela luta, vamos dizer assim, desigual, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, entre essas duas nações. Eu sei que de lá para cá outras guerras já vêm acontecendo, como nós estamos vendo Israel sendo atacado também, enfim, e outros países que a gente tem percebido que tem sido muito intenso ultimamente. Mas assim como a Ucrânia, assim como a Rússia tem vivido essa guerra, queridos, como eu disse, eu e você estamos também no meio de uma guerra constante, uma batalha espiritual constante. Porém, a Bíblia diz que a nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas. A nossa luta não são contra os nossos filhos, contra a nossa esposa, contra os nossos irmãos. Nossa luta não é contra os nossos líderes, contra os pastores. A nossa luta, queridos, é contra o nosso inimigo espiritual, o diabo. Esse sim luta contra nós e essa é a nossa luta contra ele. Agora, além disso, na nossa luta contra as trevas, existe também uma guerra entre o velho homem e o novo homem. A natureza nova e a natureza velha, diria o Rosivaldo velho e o Rosivaldo novo, o Rosivaldo carnal e o Rosivaldo espiritual. E todos nós enfrentamos isso diariamente. Essa guerra, queridos, entre a Rússia e a Ucrânia, ela já entrou agora em fevereiro, nós já estamos no mês de março, no terceiro ano consecutivo que vem acontecendo esta guerra que não para. E eu poderia perguntar, e você? Quantos anos faz que você vem lutando nessa guerra?
Quantos anos faz que nós estamos lutando nesta guerra? Eu particularmente já faz aí alguns aninhos, desde quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entrei numa guerra. Como assim? A Bíblia não diz, pastor, que a gente aceita Jesus, nós entramos numa vida de paz, claro, com Cristo. Mas uma vez que nós entramos em paz com Cristo, nós entramos em guerra contra o inimigo. Entramos em guerra contra as trevas. Entramos em guerra contra o reino das trevas. E o que me chama a atenção, queridos, é a vantagem e a desvantagem do armamento bélico que um país tem em relação ao outro. É uma desvantagem exorbitante. A realidade aqui é que há uma diferença tão grande entre o exército ucraniano e o exército russo, que naturalmente você a classificaria como uma guerra totalmente injusta. É injusto se a gente for fazer uma comparação. E eu fui pesquisar um pouco. Por exemplo, em 2021, 3 anos atrás, esse orçamento militar, a Ucrânia estava investindo 4 bilhões e 100 milhões de dólares nesta guerra, enquanto que a Rússia estava investindo 45,3 bilhões nesta guerra. Isso falando de recursos. Eles tinham como tropa entre uma e outra, a Ucrânia disponibilizou 219 mil soldados, enquanto que a Rússia disponibilizou 840 mil soldados. As aeronaves de guerra, de combate dessas duas nações, Ucrânia tinha 170 aeronaves, enquanto que Rússia estava com 1.212 aeronaves. Veja como que é uma desvantagem incrível, grande, se nós olharmos para a Ucrânia em relação à Rússia. Eles tinham helicópteros de ataque, queridos, 170 a Ucrânia contra 971 helicópteros da Rússia. Tanques de guerra, 1.302 contra 3.601. O armamento antiaéreo da Ucrânia era 2.255, enquanto que a Rússia tinha 5.613. Por que eu trouxe um pouquinho sobre isso? Para mostrar a desvantagem que existe entre uma nação e outra. E embora pareça que eu e você também estamos numa guerra injusta, que às vezes é essa a impressão que nos dá, eu quero que você saiba, que nós possamos nesta manhã entender, queridos, que nessa guerra espiritual, nós temos, embora pareça injusta, uma vantagem enorme contra o reino das trevas. Nós temos uma vantagem imensa contra os nossos inimigos. Nós, filhos de Deus, cristãos, temos um armamento bélico contra o nosso inimigo, algo que ele não tem, e a decisão, escute isso, a decisão, a atitude de usar esse armamento bélico contra o nosso inimigo está, sabe onde? Nas nossas mãos. Depende de nós, se nós vamos ou não usar esses armamentos bélicos. Aliás, eu diria que essa é a primeira atitude que nós precisamos tomar. Qual? Se vamos usá-los ou não, as armas que estão nas nossas mãos. É uma decisão. Nós cristãos, queridos, muitas vezes os ladrões estão entrando, roubando uma vida de santidade, de integridade de nós, porque nós não estamos usando corretamente os armamentos bélicos que Deus deixou a nosso favor. Por exemplo, que armas são essas? Primeira arma, queridos, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, queridos, é uma das maiores armas ao nosso favor. Não se compara isso a nada. Os demônios, eles não têm o sangue de Jesus ao seu favor. No entanto, eu e você nós temos. O sangue de Jesus, queridos, é como uma bomba atômica, que ela é usada e destrói os nossos inimigos
Quando nós usamos o poder do sangue de Jesus Cristo, nós já vencemos qualquer guerra necessária. Mas além disso, nós temos outras armas. Nós temos a oração como uma arma poderosa. O inimigo não pode orar. Nós temos a oração. Nós temos o jejum como uma arma de oração. Nós temos uma vida de santidade como arma contra os nossos inimigos. E nada disso o inimigo tem a seu favor. Ou seja, nós já temos a guerra vencida. Nós já temos a guerra a nosso favor. A bandeira já foi hasteada e nós já somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Temos a vitória a nosso favor. Os nossos inimigos já foram derrotados. Jesus disse, a palavra diz que a cabeça da serpente já foi esmagada debaixo dos pés do Senhor Jesus. E com Cristo, nós também já somos mais do que vencedores. Agora, nós entendemos que as lutas, elas se tornam, queridos, evidentes na área, ou em alguma área diferente de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm dificuldades, por exemplo, algumas lutas nas áreas familiares. E outros talvez não tenham uma luta nessa área. Para outros é nas finanças, para outros na saúde. Outros talvez dentro de um contexto da igreja, da convivência, da comunhão. O inimigo sempre está criando circunstâncias para nos tirar do foco. E ele faz isso principalmente para que a gente não acesse esse armamento bélico que temos à nossa disposição. Ele vai fazer de tudo para roubar isso de nós. E durante este mês de março, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre esta necessidade de vivermos em santidade. Quando nós falamos santidade, santificação, eu inclusive disse isso um pouquinho na semana passada. Santificação significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. Como é importante entendermos, queridos, que nós estamos e fomos separados por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também andemos em novidade de vida. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas também ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. E eu quero reforçar, queridos, algo que eu disse na semana passada, que ninguém experimenta a completa santificação sem antes passar pelo sepultamento espiritual. Ninguém vai conseguir viver uma vida de integridade, de santidade, sem antes morrer para o velho homem e nascer para Cristo, e nascer para Jesus. Ninguém, se não enterrar, sepultar a velha vida, vai conseguir viver uma vida de santidade, se não houver uma mudança por meio da morte de Cristo. A santificação será apenas um desejo, será apenas uma ilusão, uma utopia, uma vontade de ser santo, mas não será, porque a santidade começa no novo nascimento. Quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, começa uma manifestação do agir de Deus dentro de nós, e a santificação começa a se manifestar nas nossas vidas. Ou seja, deve ocorrer um sepultamento espiritual, uma morte com uma única ressurreição, e uma ressurreição para uma única vida com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vocês já ouviram isso durante esta semana, pelo menos já foi ministrado em nossas células esses tópicos. Vocês já ouviram isso e nós estamos aqui hoje, queremos apenas fortalecer, porque nós estaríamos ministrando isso na semana passada. Uma vez, queridos, que nós passamos pelo sepultamento espiritual, nós começamos então a experimentar essa santificação em nossas vidas. No entanto, o inimigo, ele continuará tentando roubar essa vida de santidade, e para isso o que ele faz? Ele envia ladrões. Ele vai enviar ladrões para roubar isso de você. Esses ladrões, queridos, são, meu Deus, tantas coisas.
são entulhos que às vezes foram disseminados dentro de nós, são velharias, são marcas, feridas, decepções, frustrações, tantas coisas que nós poderíamos aqui colocar tudo dentro de um contexto e chamar de ladrões que roubam a nossa santidade, ladrões que estão impedindo de avançar num ano tão poderoso, tão importante como esse em que nós estamos vivendo. Um ano de estabelecimento de governo, de autoridade. Um ano, queridos, de portas abertas. Um ano de grande colheita. Este é um ano especial. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele entrou no templo, nós lemos o versículo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, ele derrubou as mesas dos cambistas, ele quebrou as cadeiras daqueles que estavam vendendo as pombas, e ainda fez uma bela de uma declaração e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Lembrando, queridos, e aqui eu quero entrar especificamente um pouco mais profundo nessa ministração. Quando nós lemos essa passagem, aqui em Mateus capítulo 12, você vai perceber, se você leu as Escrituras e tem lido ela anualmente, que esta não é a primeira vez que Jesus faz isso. Esta já é a segunda vez que Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. Ele faz algo pela segunda vez. A primeira vez que Jesus fez isso foi logo na abertura do seu ministério, onde a Bíblia diz que ele usa um chicote. Aqui ele não usa um chicote nessa segunda vez. Na primeira vez ele entra no templo, usa um chicote, e naquela ocasião os religiosos, eles se levantaram, ficaram revoltados e brigaram contra Jesus. Disseram assim, perguntaram: com que autoridade você faz isso? Quem te deu autoridade para você entrar aqui no templo, pegar o chicote e expulsar a gente do templo? Foi ali que Jesus fez, naquele momento, na primeira vez, que ele fez uma declaração, que inclusive essa declaração foi usada contra ele no julgamento, quando Jesus disse assim: eu destruirei esse templo e em 3 dias eu voltarei a reconstruí-lo. Eles não entenderam, eles achavam que Jesus estava falando do templo físico, mas na verdade ele estava falando da sua própria vida, que ele, o templo era ele, que morreria, em 3 dias estaria morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria. E isso foi usado contra ele no julgamento. Na primeira ocasião que ele disse isso: vocês estão fazendo da minha casa um mercado. Naquela ocasião ele disse: a minha casa, vocês estão fazendo dela um mercado. No entanto, eles não aprenderam a lição. As pessoas que estavam fazendo isso, continuaram fazendo, voltaram a fazer tudo de novo que eles estavam fazendo. E agora, na segunda vez, nesse texto que nós lemos, em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, quase já agora se aproximando no final do ministério de Jesus. Lá foi no início do ministério, agora aqui já estava se aproximando o final do ministério dele. Ele vai para Jerusalém e mais uma vez a Bíblia diz que ele entra no templo, expulsa as pessoas, quebra as cadeiras, quebra as mesas e faz uma outra declaração. E é um pouquinho sobre isso, porque às vezes, queridos, nós perguntamos assim: pastor, o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver conosco nos dias que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que você e eu somos o templo do Espírito Santo. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Diga: eu sou a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo. Primeira coisa, esse templo sou eu e você. Somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, na NVI, diz assim:
Eu vou ler, acredito que esteja aí, vocês vão ler também. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Deus estava dizendo, vocês não são de vocês, vocês são meu, a casa de vocês é minha, vocês são meu templo, o templo é meu, templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, querido. Nós pertencemos a Deus, Deus mora dentro de nós. Deus mora, Deus habita em mim, Deus habita em você. Quando nós entregamos a vida a Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Você se torna templo do Espírito Santo. E aí nós lemos o texto, Jesus entrou no templo e expulsou os que estavam ali comprando e vendendo. Eu acho que você já está entendendo o que isso tem a ver quando Jesus entrou naquele templo e o que isso tem a ver quando Jesus entra neste templo. Tem tudo a ver conosco, é uma aplicação pessoal para a nossa vida hoje. Quando Jesus, queridos, entra no templo, a gente percebe aqui que quando Jesus entra em mim, quando Jesus entra em você, esse texto começa nos ensinando algo muito importante. Se Jesus entra no templo, alguma coisa tem que sair de lá de dentro. Se Jesus entra no templo, alguma coisa tem que sair de dentro. Não pode mais ficar algumas coisas lá dentro. Velharias, feridas, mágoas, frustrações, tudo isso tem que sair de dentro. Se Jesus entrou no templo, ele começou fazendo algumas coisas, expulsando pessoas que estavam comprando e vendendo. Depois ele quebra ali as mesas, as cadeiras. Você vai percebendo que foram acontecendo algumas coisas. Quando Jesus ele entrou nesse templo, algumas coisas começam a ter que sair desse templo. Quando Jesus entra no templo, ele expulsa tudo aquilo que estava impedindo a purificação, a santificação daquele templo. As pessoas que estavam comprando e vendendo, as cadeiras, as mesas, os cambistas, eram ladrões que estavam roubando a purificação, a santificação daquele templo físico. A pergunta é, o que está roubando hoje a santificação e a purificação desse templo? Do seu templo, da sua vida, da sua casa. E é tão lindo, queridos. Jesus ele tem um zelo por mim e por você, e pelo zelo que ele tem pela casa dele, que são vocês, que somos nós, ele faz algumas coisas interessantes. Pelo zelo que ele tem por nós, ele faz coisas impressionantes. Primeira, expulsa pessoas que estão comprando e vendendo. Segundo, ele quebra a mesa dos cambistas. Terceiro, ele quebra cadeiras. E ainda além disso, por último, ele faz uma bela de uma declaração. Este templo, esta casa, não é para essas coisas. Ela é para ser uma casa para me honrar, para me glorificar. Essa casa é uma casa de oração. É uma casa de oração. Queridos, se somos templos de Deus, o que mais devemos fazer é conservar a oração, a santificação, uma vida de santidade dentro do templo para honrar a Deus. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu preciso conservar esse templo para que ele honre a Deus, para que ele glorifique a Deus. Esse templo não pode ser usado para nada a serviço do inimigo. Esse templo não pode ouvir coisas que não prestam. Esse templo não pode ver coisas que não prestam. Esse templo não pode falar coisas que não deve falar. Esse templo não deve tocar coisas que não deve tocar. Esse templo não deve entrar em lugares aonde não deve entrar. Esse templo não pode ver coisas que não devem ver. Esse templo é para a glória de Deus.
É assim, queridos, que nós vamos expulsar esses ladrões desse templo, para viver uma vida de integridade, de santidade. Entenda que quando Jesus entra nas nossas vidas, Deus vai se mover. Deus, ele começa a se mover, e tudo que está roubando a sua vida de santidade precisa sair, não pode permanecer. Satanás, ele sabe o poder de uma vida consagrada a Deus. Satanás sabe o poder que você e eu tem quando nós nos consagramos ao Senhor. E é por isso que Satanás, ele fará de tudo para colocar ladrões dentro do templo, para que você não viva uma vida de santidade. Satanás, ele vai fazer de tudo, queridos, todas as tentativas possíveis, para que você não viva uma vida de integridade diante do Senhor. Quais são os ladrões que estão às vezes escondidos na sua casa, na sua vida, roubando o seu tempo de oração, roubando o tempo de jejum, de leitura bíblica, de santidade? Às vezes, queridos, existem muitos ladrões dentro de nós, roubando uma vida de santidade. Jesus disse assim: vocês transformaram essa casa em um covil de ladrões. Você sabe o que significa um covil? Um covil é um esconderijo. Ou seja, sabe o que é que Jesus está dizendo aqui, queridos, nessa passagem? Quando diz assim: vocês transformaram minha casa, meu templo, em um covil de ladrões. Ele está dizendo assim: vocês transformaram a minha casa em um esconderijo de coisas que estão escondidas, camufladas, mas estão ali dentro. Olha, ele está dizendo assim: veja se você não tem ladrão escondidos, imperceptível, que você não está percebendo. Já passou às vezes um dia, eu e você não estamos tendo relacionamento com Deus, uma semana nós não estamos tendo relacionamento com Deus, um mês sem relacionamento com o Senhor e nada. Covil de ladrão significa isso: ladrão presente, mas escondido. Covil é esconderijo. Então tem ladrão às vezes, queridos, que estão lá dentro, imperceptíveis. Nós não estamos dando conta que eles estão roubando a nossa vida de santidade. Pergunta é: o que é que está presente e escondido na sua vida, roubando a sua vida de santidade? Essa é uma manhã muito importante para a gente, queridos, refletir um pouco sobre isso, porque quanto menos tempo de relacionamento com o nosso Pai, mais vantagem o inimigo vai encontrar. Quanto menos tempo de relacionamento com Deus, mais vantagem o inimigo terá sobre a sua vida. Mais ladrões possíveis vão se esconder dentro desse templo. E o inimigo, queridos, ele não foi chamado para vencer em nenhuma área da sua vida, porque ele é um perdedor. Ele já foi derrotado, mas o seu chamado sim é um chamado de ser um vencedor. Diga comigo: 2024 é o meu melhor ano. Não será, está sendo, é o meu melhor ano. Amém. 2024 é o meu melhor ano. O inimigo não pode, queridos, encontrar esconderijo na nossa vida, de forma alguma. Todos nós podemos ter mais tempo de oração, todos nós podemos ter mais tempo de jejum, de busca. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Queridos, para Jesus também era. Para Jesus também era muito difícil encontrar um tempo para orar, mas a Bíblia diz que ele às vezes, para escapar, para poder orar,
ele fazia isso em momentos em que eram momentos onde ele encontrava mais tranquilidade para buscar ao Pai dele. Que momentos era esse? Quem sabe me dizer? Quando? Nas madrugadas, nas manhãs. Ele separava esse tempo porque era um momento de tranquilidade para orar nas madrugadas. E há textos na Bíblia, queridos, que diz que Jesus orava por horas. Por horas. Agora pense comigo. Jesus era o que menos precisava orar. Por quê? Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus era o próprio Deus ali manifesto. Mas por que que ele precisava orar? Por que que ele precisava ter esse relacionamento com seu Pai, queridos? Primeiro, porque ele precisava manter essa comunhão com seu Pai. E segundo, porque a missão dele exigia isso dele. Ele precisava buscar o Senhor. E aqui eu quero fazer um adendo e dizer que quanto maior for a sua missão, mais tempo de oração você precisa ter. Quanto maior for a sua missão, mais tempo de oração. Quanto maior for o seu sonho, maior tem que ser o seu tempo de devocional com Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, os discípulos, eles não pediram para Jesus assim: Jesus, ensina-nos a pregar. Jesus, ensina-nos a jejuar. Jesus, ensina-nos a ofertar. Jesus, ensina-nos a expulsar demônios. Você não vai ver os discípulos pedindo nada disso a Jesus, mas os discípulos pedem uma coisa a Ele. Quem sabe me dizer o que é? Jesus, ensina-nos a orar. Por quê, queridos? Porque os discípulos sabiam que se eles aprendessem a orar, todas as outras coisas eram consequências. Pregar, consequência de oração. Jejuar, consequência de oração. Expulsar demônios, consequência de oração. Ofertar, consequência de oração. Tudo na nossa vida, depois, é consequência de oração. Por isso que os discípulos disseram isso: ensina-nos a orar, ensina-nos a ter um relacionamento com o Pai. Era isso que os discípulos queriam aprender, e nós percebemos que o que inspirou os discípulos a pedir isso, ensina-nos a orar, foi a prática de oração que ele tinha com o Pai. Os discípulos viam essa prática de oração no seu mestre, e isso trouxe neles um desejo que eles precisavam aprender a orar. Quando os discípulos estavam acordando, a gente percebe, ele orava pela madrugada, buscava o Senhor. Jesus já tinha feito a sua devocional. Os discípulos estavam abrindo os olhos, Jesus já tinha feito o seu tempo de oração, seu tempo de devocional com o Senhor, e eles sabiam que essa vida de oração, esse relacionamento com Deus, garantiria ou geraria neles uma vida de santidade. Os discípulos sabiam que a vida de oração geraria neles uma vida de santidade. E aí, queridos, no texto Jesus então entra ali no templo e ele faz 4 coisinhas. Primeiro, expulsa as pessoas que estavam ali, comprando e vendendo. Essa foi a primeira coisa que ele fez, e essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, queridos. Expulsar as pessoas que Jesus percebeu que aquelas pessoas não davam importância à oração, aquelas pessoas não davam importância à adoração, aquelas pessoas não davam importância a uma vida de santidade. As pessoas que estavam comprando e vendendo no templo não estavam nem aí com uma vida de santidade. Se você, queridos, quer ter uma vida de santidade, a primeira coisa que você e eu, nós precisamos fazer é expulsar. Expulsar o quê? Essas pessoas que não incentivam você a ter uma vida com Deus. Pessoas que andam com você às vezes no carro, através das músicas seculares.
tem alguém lá dentro do seu carro andando com você e você está ali, recebendo essas pessoas, ladrões que estão roubando a sua vida de santidade. Você tem que expulsar as pessoas que às vezes estão influenciando você nas redes sociais. As pessoas que às vezes estão tirando a nossa atenção nas redes sociais são pessoas que precisam ser expulsas da nossa vida. Jesus fez isso quando ele entrou no templo, expulsou as pessoas que estavam comprando e vendendo, pessoas que não ajudavam em nada, pessoas que não queriam ter uma vida de adoração. E às vezes, queridos, o inimigo está colocando pessoas do nosso lado, pessoas que estão desviando a sua atenção. E para isso, você terá que decidir quem é você. O que você quer nesta vida? Você tem que decidir qual é o seu propósito. Eu e você precisamos decidir qual é o nosso sonho. Será que o que eu quero alcançar, o que eu quero da parte de Deus, se eu continuar com essa pessoa dentro do carro, com essa pessoa nas redes sociais, com essa pessoa tirando a minha atenção, será que os meus sonhos vão ser realizados? Não, pastor. Então expulsa eles. Expulsa essas pessoas, queridos. Inclusive até mesmo em um contexto, vários contextos, mas me lembro aqui de um contexto, por exemplo, profissional. Às vezes, queridos, tem que ser assim num contexto profissional. Você não pode andar com pessoas que vão roubar os seus sonhos. Você não pode andar com aquelas pessoas que vão tentar puxar você para baixo. Você não pode andar com pessoas que vão limitar o teu crescimento. E isso é muito importante entender, e às vezes nós trazemos essas pessoas para um contexto espiritual, no contexto, como eu disse, pessoas que às vezes estão conosco através de outras coisas, mas às vezes nós também vamos precisar na nossa vida espiritual fazer a mesma coisas. Você não pode andar com pessoas, queridos, que não querem ver você sendo um cristão. Você não pode andar com pessoas que criticam a sua fé. Você não pode andar com pessoas que questionam a sua motivação em Deus. Isso é muito importante. Se suas amizades estão comprometendo a sua vida cristã, ore, mude de amizades. Coloque isso diante de Deus. Se o seu trabalho, está comprometendo a sua idoneidade, se o que você está fazendo no seu trabalho está comprometendo o seu caráter, você tem que orar, tem que buscar o Senhor, ou Deus vai te dar um outro trabalho, ou Ele vai mudar a situação. Não se associe com as pessoas que vão roubar a sua vida de santidade. Não se associe. Eu já vi muitas pessoas, queridos, que fizeram sociedades, cristãos se associando com pessoas não cristãs, entram numa sociedade, só tem um caminho para essa pessoa. No fundo, lá no final, elas vão chamar o pastor para orar por elas, porque elas receberam um golpe, foram roubadas, e assim sucessivamente. Isso é muito sério. Ah, pastor, mas a gente não tem que transformar as pessoas? A gente não tem que transformar o mundo? A gente não tem que transformar a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta? Sim, é verdade. Esse deveria ser o nosso papel. Mas cuidado, para que você não seja a pessoa transformada. Porque às vezes, o inimigo vai colocando um ladrãozinho hoje, um ladrãozinho amanhã, um ladrãozinho depois, e você não está percebendo, está oculto. E quando você menos percebe, ao invés de você estar influenciando o ambiente, você está sendo influenciado. E aí complica tudo. Aí já foi. Então, expulse as pessoas que estão vendendo e comprando. Segunda coisa que Jesus fez, Ele derrubou. A Bíblia diz que Ele quebrou as mesas. A Bíblia diz que Ele derrubou e quebrou as mesas dos cambistas. Cambistas, queridos, aqui nesse contexto, as mesas eram um lugar de propostas,
onde eles faziam as propostas em cima da mesa. Contextualizando isso, a cena, imagina um doleiro, aquele que faz, que está ali na mesa fazendo as propostas, a pessoa que fica fazendo a proposta em cima da mesa. Aí ele diz assim: olha, eu vendo isso por isso, eu compro isso por isso. Estou contextualizando aqui, é mais ou menos isso que o doleiro faz. Ele põe a mesa, o cambista está ali, e ele fala: olha, eu vou vender isso por isso, compro isso por isso, e etc. E aí Jesus entra em ação e chega ali, quase que eu faço isso, hein? E ele pega aquela mesa, queridos, e derruba a mesa, quebra aquela mesa e expulsa os cambistas. Quem são os cambistas? Nesse contexto, queridos, são aqueles que fazem as trocas. Os cambistas são os ladrões que estão escondidos em nossas vidas, que precisam ser identificados. E Jesus, ele está nos fazendo uma pergunta hoje: você tem trocado o seu tempo de oração, de jejum, de santidade por qual produto? Qual produto? Com quem você está fazendo câmbios diariamente? Se a gente não está tendo um relacionamento pessoal com o nosso Pai diariamente, escute, é porque nós estamos com alguns cambistas dentro das nossas vidas, que estão nos oferecendo algumas propostas e estão tirando o nosso tempo com Jesus. Algumas coisas estão entrando e estão trocando, cambiando, mudando. Às vezes, queridos, nós olhamos para esse contexto que Jesus está nos ensinando nesta manhã, e nós nos perguntamos: quem são os cambistas de hoje? Eu acho que eu até deixei aí na célula essa semana um cambista chamado Netflix. Tem um cambista muito importante aí na nossa atualidade, chama Netflix, que fica propondo, fazendo propostas junto com a gente. Queridos, eu sei que tem séries que são empolgantes, e eu não vou dizer que não, e às vezes dá aquela vontade de assistir 1, 2, 3, 4, 5 episódios de uma vez só, sim ou não? Tem uns que fez assim, alguns de uma vez só, e aí depois a pessoa diz assim: ai pastor, sabe o que é? Eu não tenho tempo de orar, não dá tempo para orar, não dá tempo para buscar o Senhor, pastor. E eu fico aí, eu começo assim, pastor, 9 da noite, aí 10, 11, meia-noite, 1h, tudo. E no outro dia eu acordo tão cansado, quebrado, pastor. Estou assim e não dá tempo de orar antes de trabalhar, pastor. Não tenho tempo. Que ele já percebeu que às vezes a Netflix está sendo um cambista. Nós estamos com um cambista fazendo propostas para a gente, e os ladrões estão roubando nossa vida de santidade. Pastor, o que é isso? É um cambista, irmãos, que está fazendo proposta na mesa. Ele está dizendo assim: troca esse episódio que está sendo tão legal pelo tempo de oração. E olhem, queridos, nós precisamos ter cuidado, porque no meio desses episódios tem tanto conteúdo aí minando as pessoas, minando a gente. Daqui a pouco a gente está achando que vida sexual sem casamento é uma coisa normal, e nós sabemos que não é. Tem ladrões, queridos, ocultos, que às vezes estão fazendo propostas dizendo assim: olha, faça um câmbio comigo, troque o seu tempo de oração por esse conteúdo, troque o seu tempo de oração por essa situação. E quando isso acontece, queridos, nós não apenas deixamos de orar, mas nós nos deixamos de alimentar-nos, de nos alimentar com o alimento que Deus nos dá, e trocamos por um alimento pobre, por um alimento extremamente nocivo, com muito conteúdo sensual, e aquilo vai minando a nossa mente,
a pessoa vai corrompendo ou vai sendo corrompida, a sua índole vai sendo corrompida, e daqui a pouco essa pessoa está rebelde, daqui a pouco esse jovem está rebelde, uma pessoa respondona, a pessoa está fria, a pessoa não passa mais tempo com a família, e aí sabe, o maior, a culpa é dos pais, a culpa é da igreja, a culpa é dos pastores, a culpa é da célula, a culpa é da visão, a culpa é de todo mundo. Ali tem um ladrão que entrou, foi fazendo propostas e a pessoa foi trocando. Vamos citar outras, vamos pensar em outras propostas que podem ser feitas na mesa do cambista. Redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Internet pode estar sendo uma moeda de troca para a vida de muitas pessoas. O Instagram, o tempo nas redes sociais, pornografia, jogos, videogame. Pastor, o senhor é contra? Não, queridos. Eu uso as redes sociais, eu uso a internet, eu uso o Instagram, mas às vezes tudo isso estão sendo moedas de troca, em que os cambistas estão na mesa oferecendo, como eu já citei, músicas seculares e até celulares. Às vezes isso aqui, que ele está sendo uma moeda de troca, nos dias de hoje, em que está tirando a nossa vida de santidade. São ladrões que estão roubando, desde pequenininho, entrega para o menininho, para a menininha, para o filhinho, e ele já está ali se expondo, e às vezes, queridos, isso vai se tornar um grande prejuízo na vida desta pessoa. Resumindo, queridos, nós precisamos deixar com que esses ladrões que estão na mesa, esses cambistas que estão fazendo câmbio com a gente, sejam expulsos das nossas vidas, sejam expulsos de dentro de nós. Sem contar, queridos, que a maioria dos conteúdos, a maioria não lhe acrescenta muitas vezes nenhum conhecimento intelectual, não acrescenta inteligência, não acrescenta sabedoria, não acrescenta nada. Você já percebeu que você fica vendo um monte de coisa e depois de um tempo você para, o que isso trouxe para mim? Qual o benefício que eu alcancei? Você para pensar disso. Não fiquei mais inteligente, não tive mais sabedoria, nada. Só perdemos tempo. Cambistas, roubando da nossa vida, nosso tempo com Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo maravilhoso em tudo isso que eu citei, mas tem coisas que a sua mente, escute isso, a sua mente é muito nobre, a sua mente é uma mente, queridos, ela é uma mente, é muito de Deus, sua mente é de Deus, para você ficar gastando tempo com essas bobagens. Sua mente é muito nobre, seu coração, sua vida é muito nobre, o seu tempo é muito nobre, para ficar gastando tempo com essas coisas. Às vezes a gente não gosta de ler, por exemplo, um bom livro, a gente não quer pegar ali um bom livro, e no lugar de um bom livro a gente usa o Instagram, e se você pegar esse bom livro, com certeza vai ser algo muito mais produtivo para você, do que esse Instagram ou qualquer outra coisa. Você tem noção, queridos, do quanto você poderia crescer com um bom livro, ao invés de conteúdos de aplicativos que não acrescenta praticamente nada na nossa vida? Nada na nossa vida. Você quer ter uma vantagem na guerra espiritual que foi travada contra você no dia que você aceitou Jesus? Sim, pastor. Então diminua seu tempo nas redes sociais. Então diminua o seu tempo com essas coisas que estão roubando de nós
e comece a ler, uma boa dica, as Escrituras. Comece a ler a palavra de Deus. Você vai ver o quanto você vai crescer. Estou terminando. Terceira coisa que Jesus fez quando entrou no templo foi quebrar, derrubar as cadeiras. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, primeiro expulsou as pessoas que estavam comprando e vendendo, segundo, ele quebrou as mesas dos cambistas que estavam ali fazendo trocas, e por último ele quebrou as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui a palavra cadeira, eu até deixei um pouco aí nas nossas células essa semana. Eu fui pesquisar e ela vem de uma palavra original que significa, obviamente, estar sentado, mas também significa sedentário. Quando você busca a origem dessa palavra cadeira, nesse texto que Jesus quebrou a cadeira, ele estava dizendo que ele estava quebrando o sedentarismo, ou seja, ele entrou ali no templo e quebrou uma vida sedentária daquelas pessoas que estavam usando a cadeira para vender os pombos. Vamos pensar aqui, queridos, numa questão física neste momento. Qual é o resultado que eu e você, ou que uma pessoa tem quando ela não caminha? Uma pessoa que fica sentada o dia inteiro no trabalho, que não faz ginástica, que não sai para nada, que não faz academia, e às vezes nós comemos e não fazemos exercício, não fazemos nenhuma caminhada, enfim, todos nós sabemos que isso vai trazer prejuízo, sim ou não? No contexto físico, vai trazer prejuízo. Se a gente não colocar essa máquina para trabalhar, para exercitar, para fazer alguma coisa. Agora, pensa comigo a mesma coisa, porém no contexto espiritual. Um sedentarismo espiritual. Onde a pessoa passa dias sem ter um tempo com Jesus, semanas sem ler as Escrituras, ela não tem tempo para nada, não anuncia o Evangelho, não fala de Jesus, não anunciam as boas novas. Eu pergunto a você, como é possível alguém ter, ou um crente ter, ou um crente ser saudável assim? Como pode um crente ser forte se ele não exercita a sua vida espiritual? É por isso, queridos, que quando vem a tentação, é por isso que quando vem os inimigos, os ladrões, o crente não aguenta. A pessoa não aguenta, ela não consegue resistir, porque ela não fez exercícios espirituais, ela está frágil. E por que é que ela está frágil, queridos? Porque ela não quebrou a cadeira do sedentarismo espiritual. Foi isso que Jesus estava fazendo naquele templo. Ele estava destruindo, tirando pessoas. Ele estava quebrando as mesas dos cambistas, o lugar de troca. E ele estava dizendo assim: para de ter essa vida sedentária. É legal aqui, queridos, ver que Jesus faz. Ele entra aqui, ele quebra a cadeira. E essa palavra cadeira, nesse contexto, a palavra aqui é catástrofe. Ou seja, isso é o que ele precisa às vezes fazer na vida de alguns de nós. Uma catástrofe na vida sedentária espiritual. Uma mudança radical. Sabe por quê, queridos? Tudo isso. O inimigo não quer te ver forte. O inimigo, ele não quer ver você uma pessoa equilibrada espiritualmente, emocionalmente. O inimigo, ele não quer ver você antenado, com a visão aberta ao mundo espiritual. Ele não quer que você compreenda as coisas espirituais. O inimigo, ele não quer que você perceba o que está acontecendo à sua volta no contexto espiritual, e então ele coloca sutilmente ladrões que vão entrando dentro da gente e viram um covil onde estão escondidos e a gente não percebe. E é por isso que diz, queridos, que ele disse assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Amados, eu quero concluir nesta manhã dizendo que ninguém vai mudar uma realidade do que já foi escrito. Ou seja, Jesus disse: a minha casa será chamada
casa de oração. Agora, uma vez que ele faz isso, nós lemos no versículo 12 e 13, ele disse assim: Jesus entrou no templo, expulsou as pessoas que estavam comprando e vendendo. Ele também quebrou as mesas dos cambistas. Por último, ele quebra as cadeiras. E ele faz uma bela de uma declaração: eu quero que essa casa seja uma casa de santidade, uma casa para a minha glória. Nós lemos no versículo 12 e 13 isso. Se nós fizermos isso, queridos, existe uma consequência muito poderosa na nossa vida que está no versículo 14. E eu gostaria de ler esse versículo 14 com vocês. Olha qual é a consequência de tudo isso. Diz assim: os cegos, os mancos, coloca ele aí para mim. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Na versão NVI, na versão ARA diz assim: vieram a ele no templo. Escute, vieram a ele no templo. Qual é o templo? Eu sou o templo. Vieram a ele no templo os cegos e os coxos, e ele os curou. Queridos, quando ele entrou no templo, quando ele tirou as pessoas, os atrapalhadores, os cambistas, quando ele quebrou as mesas e as cadeiras, quando ele purificou esse templo, dizendo: a minha casa é uma casa de oração, a Bíblia diz que os cegos começaram a aparecer, os coxos começaram a aparecer, os mancos se aproximaram de Jesus, e o que Jesus fez? Começou um avivamento, começou uma manifestação do poder de Deus. O poder de Deus entrou em evidência. Eu acho que vocês já entenderam, queridos, aqui, uma coisa é certa: se você expulsar os ladrões da tua vida, naturalmente os milagres vão começar a acontecer na sua vida. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Se você expulsar as pessoas, se você tirar os cambistas, quebrar as mesas, quebrar as cadeiras e fazer da sua casa uma casa de oração, uma casa de santidade, uma casa purificada, vai acontecer o que está no versículo 14, os cegos, os coxos, as pessoas vão começar a chegar em você, e você, além de ser abençoado, além dos milagres se manifestar em você, você vai começar a curar as pessoas. Você vai ser um canal de Deus na vida das pessoas. Coloque-se de pé nesta manhã, eu quero orar por você agora. Então é importante, queridos, neste momento, limpe, purifique, santifique o templo, santifique a casa, santifique o lugar que Deus te deu como casa, como morada. Fecha os teus olhos e nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, na sua palavra, e nós estamos aqui declarando, Senhor, que esses ladrões que têm entrado imperceptível, esses ladrões que têm entrado de uma maneira, Senhor, que às vezes não percebemos, hoje, Senhor, nós estamos aqui para limpar, para purificar o templo, a nossa casa, para que em nome de Jesus Cristo, esses ladrões, esses covis, esses inimigos que estão escondidos, eles não permaneçam mais nas nossas vidas. Pai, nós declaramos que nesta manhã, Senhor, estas pessoas que estão contaminando a nossa vida, esses cambistas que estão fazendo troca conosco, essas mesas que estão sendo usadas para isso, essas cadeiras, tudo isso é quebrado nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que a nossa casa é um lugar de santidade, nossa vida é uma casa purificada, e quando, Senhor, isso for feito, nós vamos começar a ver os milagres de Deus. Os milagres vão acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças.
célula vai começar a crescer, a célula vai romper, as vidas serão transformadas a partir das nossas vidas. Senhor, esta é uma manhã em que Deus nos diz: volte a orar, volte a jejuar, volte a ler as Escrituras e os milagres vão acontecer. Volte a ter tempo com Deus e o mover do Espírito Santo, um grande avivamento se manifestará em nós e através de nós. Espírito de Deus, sela esta palavra nesta manhã, os nossos corações. Declaramos em nome de Jesus Cristo que os ladrões da santidade não terão mais autoridade sobre as nossas vidas. Os ladrões da santidade não serão mais permitidos entrar nas nossas vidas, e os que estão, Pai, nós vamos identificar e expulsar cada um deles em nome de Jesus. Cada um desses inimigos, cada um desses ladrões, nós declaramos derrotados em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga: eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa de Deus. Diga isso para a pessoa aqui ao seu lado: você é templo, você é casa de Deus.